Então, queridos irmãos, bom dia, feliz sábado a todos vocês, sejam todos bem-vindos nessa jornada tão maravilhosa de 40 madrugadas. Bora ver quem vai ser os remanescentes que iniciaram e vão terminar essa jornada. Hoje é o sexto dia da nossa caminhada, sexto dia. E vamos ler o sexto capítulo do livro O Grande Conflito. Estamos lendo este livro. E o tema de hoje é a dupla. Vai falar de dois personagens maravilhosos que eu amo a história deles. Para mim é um refrigério. Quem está com essa responsabilidade é o nosso querido irmão Edivaldo Freitas, da Associação Aspar. Com você a palavra, irmão Edivaldo. Seja bem-vindo. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Um feliz sábado a todos, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui dando a continuidade nesse estudo, né? É maravilhoso esse livro, né? Esse livro aqui foi distribuído para muitas e muitas pessoas, né? Eu já me deparei com pessoas que têm esse livro. E eu até perguntei, você já leu esse livro? Já, mas não todo, né? Eu vou ler. Então, tem pessoas que estão despertando através deste livro. Este livro, O Grande Conflito, é muito bom. É um livro para despertamento, viu? E quem tiver ele para doar, quem tiver ele para distribuir, não perca tempo. E quem tiver ele para explicar também para outras pessoas, é muito bom. Então, este livro aqui fala também, no capítulo 6, de uma dupla. Na verdade, são dois heróis, né? Dois heróis. E naquele tempo também existiam heróis. Os heróis não é só para defender as pessoas dos bandidos, né? E de alguma calamidade, não. Existiam heróis também que defendiam as pessoas da perdição, da cegueira, e estavam trilhando um caminho que levava ao abismo da morte. E essas pessoas, então, esses dois homens, né, esses dois heróis, eles batalharam, eles lutaram com o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, para, digamos assim, salvar essas pessoas do abismo, né, que elas estavam trilhando do abismo da morte e da morte eterna. Porque elas estavam cegas, então esses homens levaram a luz para essas pessoas. E aí a gente vai ver aqui, no decorrer desse estudo, dessa leitura, o que esses homens passaram, né? Esses homens, eles sofreram e também foram presos e depois enfrentaram o martírio. Deram sua vida em prol de salvar a muitas pessoas, em prol de levar o evangelho de salvação, que muitos não conheciam naquela época. Diz aqui no século IX, a Bíblia já estava traduzida ao culto público e era realizado na língua do povo na Boêmia. Mas o Papa Gregório VII expediu uma bula proibindo que o culto fosse dirigido na língua boêmia. Ele declarava ser agradável e onipotente a adoração. A ele fosse celebrada em língua desconhecida. Mas o céu havia providenciado meios para que a igreja fosse preservada. E assim, irmãos, o que é que ele fez então? Estava liberada, que a Bíblia fosse traduzida ao culto público, que as pessoas reconhecessem ou entendessem sua língua. Mas o Papa não. O Papa determinou que não deveria ser assim. Então surgiu, Deus, ele enviou homens para que viesse a levar o povo ao conhecimento, né? Do evangelho puro, do evangelho que eles iam abrir os olhos e reconhecer que eles estavam na cegueira espiritual. João Rus era um homem. Esse homem foi levado a fazer esta missão, a transmitir o evangelho puro às pessoas. Este homem era de uma família simples,
E cedo ficou órfão de pai. Pela morte do pai, sua mãe, muito religiosa, considerava a educação e a reverência a Deus como a mais valiosa das posses, e procurou garantir essa herança a seu filho. Então, era uma mulher zelosa, acredito que o pai também era, na religião em que ele serviu, né? Que era o catolicismo, e ela tinha também uma grande reverência com as coisas religiosas. Eu digo, irmãos, quando uma pessoa que é católica, ele é muito reverente, muito dedicado em sua religião, se ele passar para ser um evangélico, um crente, ele vai ser um crente fervoroso. Ele vai ser um crente reverente. Assim era essa família. Assim foi Rus também, João Rus. E essa mãe deixou esse legado para o filho. E diz mais, e procurou garantir essa herança para ele, né? Eles não tinham posses, não eram ricos, mas o que ela tinha e que o pai tinha, deixou para o filho. Rus logo se distinguiu rápido numa universidade. O progresso dele foi grande. Era adepto sincero da Igreja Católica e fervorosamente buscava bênçãos espirituais que pretendia conceder. Aí, então, ele foi um crente fervoroso, era um católico fervoroso. Mas aí, então, ele passou a conhecer os escritos de Wycliffe, e aí, então, começou a descobrir as verdades que antes não conhecia. Foi abrindo os olhos, foi enxergando melhor, coisas que o povo da Boemia não conhecia naquela época. Então, Deus, instruiu este homem para que, pelo poder do Espírito Santo, também guiasse e abrisse os olhos de muitos e saísse da cegueira espiritual. Meus irmãos, naquela época, o povo vivia em cegueira espiritual. Na nossa época, qual é agora? É cegueira espiritual? Não é. Hoje, as pessoas estão sendo embebedadas. Eles não estão sendo mais sóbrias. Antes elas estavam cegas no passado e hoje elas estão embebedadas. Então, com o vinho da grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações, o vinho de sua prostituição. E nós temos que ter o papel de levar sobriedade a essas pessoas, para que elas deixem de estar embriagadas e venham estar sóbrias. Quanto ao Evangelho, é a doutrina pura da palavra de Deus. E quantas pessoas hoje elas estão embriagadas? A gente vê que uma pessoa que ela é sóbria, ela pensa, ela fala aprumado. Então, a pessoa que está embriagada, ela não tem um raciocínio como a gente tem uma pessoa sóbria. Então, a gente tem que levar o evangelho eterno para essas pessoas também. E João Rus fez esse papel na época dele. Então, ele levou à luz, as pessoas se encontravam cegas, né, na escuridão do erro e do engano. Através dos papas e prelados, então o Papa queria que as pessoas vivessem assim, no engano, e que só eles realmente conheciam a verdade, mas mesmo eles não queriam que as pessoas conhecessem a verdade. E porque eles não queriam viver a verdade, porque eles não viviam a verdade. E aí eles mesmos levando a verdade como deveria ser levado, e o povo ia dizer, poxa, eles pregam a verdade, mas eles não vivem. O Papa prega a verdade, o prelado prega a verdade, mas eles não estão vivendo. E por que eles pregam para nós? Porque não estão vivendo. Então, por não viver e por não querer se comprometer com o Evangelho eterno, deixou o povo na escuridão, do engano e do erro.
Então, Deus enviou esses homens, João Rus, para transmitir a verdade, custe o que custar. Foi um homem determinado, um homem que realmente ele pesquisou as escrituras, os escritos, né, de outros homens que não Wycliffe, e aí ele então foi despertando e procurou também despertar o povo da Boemia. Diz mais aqui que Jerônimo também foi outro homem, e ele mais tarde se associou a Rus. Já havia trazido da Inglaterra os escritos de Wycliffe. A rainha da Inglaterra, convertida aos ensinos de Wycliffe, era uma princesa boêmia. Por influência dela, as obras do reformador foram amplamente divulgadas em seu país natal. Rus tendia a olhar de maneira positiva as reformas defendidas na época. Embora ele não soubesse disso, começava a andar por um caminho que o levaria para longe de Roma. E aqui, irmãos, tivemos dois quadros impressionantes que aconteceu na vida de Rus e na vida de Jerônimo. Por esse tempo chegaram à praga 2 estrangeiros, diz aqui da Inglaterra, homens cultos que receberam luz sobre a verdade bíblica e tinham ido empenhá-la naquela terra distante, e logo obrigados a se calarem, mas não estando dispostos a abandonar seus objetivos, e recorreram a outras medidas. Sendo artistas, além de pregadores, pintaram 2 quadros em um local público. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, montado em um jumentinho. Em seguida, seus discípulos descalços e com roupas gastas pelas viagens, e outro quadro mostrava uma procissão de sacerdotes. O Papa, em suas luxuosas vestes e tríplice coroa, montado em um cavalo belamente adornado, antecedido de pessoas tocando trombetas, e seguindo pelos cardeais e prelados, em deslumbro e pompa. Multidões foram contemplar a obra desses artistas, e todos compreenderam o significado daquilo. Houve grande agitação em Praga, e os estrangeiros acharam necessário partir. Mas os quadros impressionaram muito a Rus, e o levaram a estudar mais profundamente a Bíblia e os escritos de Wycliffe. Embora não estivesse preparado para aceitar todas as reformas defendidas por Wycliffe, Rus compreendeu que o papado realmente era e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção dos líderes religiosos. Então, olha só, este quadro despertou também Rus e o povo da Boêmia. Mas como Jesus ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, com roupas simples, e os discípulos descalços com roupas simples também. E outro quadro mostrava a pompa, a realeza, os sacerdotes, o Papa montado em um cavalo adornado com tríplice coroa, mostrando o orgulho, né, daqueles líderes. E no outro quadro mostrando a humildade de Cristo. Então aquilo ali impressionou, né? Muitas pessoas também a Rus. Diz mais aqui, irmãos, diz que depois Jerônimo se uniu a ele em promover a reforma. Daí em diante, os dois estiveram unidos durante toda a vida e deveriam permanecer juntos mesmo na morte. Rus era o que possuía mais força de caráter. Jerônimo, com verdadeira humildade, conhecia o valor de Rus e atendia a seus conselhos. Ao trabalharem unidos, a reforma progrediu rapidamente. Olha só, irmãos. Então, eles se uniram
neste propósito. No propósito de quê? De abrir os olhos do povo da Boemia. Abrir os olhos das pessoas que estavam sendo cegas e enganadas pelo poder eclesiástico. Mesmo que eu levaria eles ao quê? Até a morte. Irmãos, Jesus ele comissionou os discípulos a pregarem a todo mundo, a toda criatura. E ele mandou os discípulos de 2 em 2. Ele mandou as pessoas irem só. Não, você vai para aquela aldeia, você vai para aquela vila, você vai para aquela cidade. Não. Vocês mandaram eles ir de 2 em 2. Porque um ia dar força para o outro, um ia aprender com o outro. Se um caísse, o outro levantava. Olha só. Então eles andaram juntos, essa dupla, né? Andaram juntos, com um só propósito. Irmãos, quando a igreja anda unida, anda junta, as pessoas dizem assim, mas não tem quem eu vá andar, não tem alguém para sair comigo hoje à tarde. Mas convide você que é casado, convide a sua esposa. Vá com ela fazer o trabalho missionário. Se você é solteiro, convide um jovem da tua igreja. Alguém, diz, bora hoje distribuir uns folhetos, fazer umas visitas, né? Vamos por aqui, por perto da igreja. Então, você se combina para sair para fazer o trabalho missionário. Então, é isso que Jesus quer. É isso que Deus quer, que você vá e aceite o ID de Jesus. Esses homens aqui, eles foram, aceitaram. Jesus preparou eles. Porque assim, irmãos, e a pessoa diz assim, mas eu não tenho assim uma capacidade para falar. Então, mas você tem os dons. Você não tem um dom de pregar, mas você tem outro dom. Você tem o dom de tocar. Você pode pegar um instrumento e tocar numa casa. Você tem o dom do canto. Você pode cantar. E o outro vai pregar. Então, você se une ali, ó, um talento com o outro. Irmãozinho, me perdoa, esses homens, eles não mataram eles, não. Homens corajosos, né? Não mataram, não. A gente vai chegar lá, irmã. A gente vai chegar no destino deles. Aí, então, irmãos, é assim. A gente tem que aceitar o convite, né? E dizer, vinde a mim, e para que depois vocês idem e pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Então a gente tem que ir. E diz mais que esses homens, eles perseveraram em meio às dificuldades, em meio às provas que eles enfrentaram na época dele. Olha que provas eles enfrentaram. Ele diz assim que Deus concedeu grande luz àqueles homens escolhidos, ele revelou muitos dos erros de Roma, mas eles não receberam toda a luz que deveriam ser dada ao mundo. Deus estava guiando as pessoas para fora das trevas do catolicismo, e ele as guiava passo a passo, conforme podiam se portar. Se a verdade fosse apresentada como um brilho do meio-dia, para aqueles que durante tanto tempo permaneceram em trevas, teria feito como que ficassem ofuscados e se afastassem. Portanto, Deus revelou a verdade pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. Então, foi gradualmente, não foi de supetão, né? Então, foi revelando um pouco aqui, um pouco ali, e as pessoas foram compreendendo passo a passo como deveria ser os passos dele, né? Rumo à luz, né? A luz que eles deveriam receber, de acordo com a mensagem desses homens. E diz aqui que, então eles foram levados com ousadia cada vez maior, né, esses homens, os criticavam a abominação que era tolerada em nome da religião. O povo acusava abertamente Roma com a causa das aflições que oprimiam o cristianismo. Novamente, a cidade de Praga parecia à beira de um conflito sangrento. Como em ocasiões anteriores, o servo de Deus foi acusado de ser o perturbador de Israel. Olha aí.
Então aquilo mexeu com o prelado, mexeu com o clero, né? E aquilo ali, então o povo começou então a despertar. Então o povo começou a acusar o clero, começou a acusar o papa, os sacerdotes ali, e aquilo ali incomodou, né? Então Rus, então ele foi chamado a se retratar, porque ele era de dentro do catolicismo, e deram a oportunidade de ele se retratar. Ele diz aqui que houve então um salvo-conduto do rei, né? Diz aqui que Jesus Cristo sofreu com seus amados, então deveríamos estranhar que ele nos tenha deixado o seu exemplo, de modo algum. Portanto, amados, se a minha morte, disse ele, João Rus, deve contribuir para a sua glória, ore para que ela venha rapidamente e para que ele possa habilitar-me a suportar com lealdade todas as minhas aflições. Então, as pessoas ali que eram contra o clero, contra os dogmas papais, elas eram chamadas a se retratar, né? E principalmente quando era dentro do clero, que João Rus era, né? E aí, então, ele disse, as pessoas que não se retratassem, não voltassem atrás, elas eram condenadas à fogueira. E João Rus sabia disso aí. E ele disse, ó, se for possível a minha morte, e que assim seja, mas que muito seja o ganho, muitas almas sejam ganhas, né? Também, através de minha morte. E realmente, irmãos, quando Rus foi levado à fogueira, muitos que ali estavam presenciando o martírio dele, muitos foram contagiados, né? E ficaram surpresos, mas como um homem desse, que trazia para nós a luz que a gente não tinha antes, a gente está vendo que a gente não enxergava, e foi levado à fogueira por levar esse evangelho que a gente não conhecia, que só o prelado conhecia. E aí muitos ficaram comovidos e contagiados com essa cena. E diz que aqui em outra carta, Rus falou assim, ó, com humildade de seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar luxuosas recordações e haver desperdiçado horas em atividades frívolas. Acrescento, então, que a benefício de bens, não adorne sua casa mais do que a sua vida. E, acima de tudo, cuide do edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres e não assuma seus recursos, não consuma seus recursos em festas. Olha aí. E então ele viu que o que é que o prelado, as pessoas do crelo, as pessoas que tinham, né, posse, eles faziam festas, orgias e bebedeiras, e o povo ali da boemia eram cegos, eram humildes e pobres. Isso aqui foi uma repreensão para o clero, não para o povo da boemia, que muitos ali, a maioria eram humildes. Então, por quê? As pessoas naquela época, eles vendiam os seus terrenos, suas propriedades, em prol do perdão do pecado, né, que tinha que dar para a igreja. A igreja, cada dia, cada ano, cada dia ficando mais rica, né? Mais rica. Com posses e com dinheiro, com ouro, com prata, e o povo ficando mais pobre. E ali aquilo foi um despertamento para o povo. E aí viu que a igreja, então, ela estava perdendo a atenção, estava perdendo em ganho, e aquilo ali, então, despertou grande ira contra esses homens, João Rus e Jerônimo. Ele diz mais aqui, meus irmãos, na masmorra, ele preveniu o triunfo que teria a verdadeira fé. Em um sonho, viu o Papa e seus bispos apagando as pinturas de Cristo que havia desenhado nas paredes da Capela de Praga. Essa visão
angustiou mais. No dia seguinte, viu muitos pintores ocupados em restaurar essas figuras, em maior número, em cores mais vivas. Os pintores, rodeados pela multidão, exclamavam: venham agora, os papas, os bispos, nunca mais os apagarão. Disse o reformador: a imagem de Cristo nunca se apagará. Quisera destruí-las, mas será pintada de novo em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu, disse ele. Pela última vez, Rus foi levado diante do concílio em uma vasta e brilhante assembleia. O imperador, os príncipes do império, delegados reais, cardeais e bispos sacerdotes, em uma vasta multidão. Chamando a decisão final, Rus declarou que se recusava a renegar sua fé, fixando o olhar penetrante no imperador, cuja palavra fora tão vergonhosamente violada, declarou: tomei a decisão de espontânea vontade de comparecer diante desse concílio, sob a pública proteção e garantia do imperador aqui presente. Intensa, diz aqui, foi vista no rosto do segundo, do seu Sigismundo, quando o olhar de todos se dirigiu a ele. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimônia de degradação. Sendo novamente aconselhado a retratar-se, Rus respondeu, voltando-se para o povo: com que cara eu contemplaria os céus? Como olharia para as multidões a quem preguei o puro evangelho? Não. Aprecio a salvação dessas pessoas mais do que este pobre povo. Olha só. Então, o Rus não estava pensando nele. Ele estava pensando em quem? No povo. Ele disse: eu não aprecio esse povo. Ele pode ser queimado, mas aprecio a salvação do povo, pela qual eu preguei. Não vou me retratar de jeito nenhum. Eu me mantenho firme na fé no que eu preguei. Olha só, irmão, que decisão. Então, este homem era decisivo. Este homem era um homem de fé e não se retratou. Tinham todos ali contra ele, o prelado, os papas, os sacerdotes. E ele se manteve firme, mesmo já um dia tendo fazido parte daquele clero, né? Então, meus irmãos, diz mais aqui. Assim continuou a fazer até que sua voz silenciou para sempre. E diz mais que um dedicado adepto de Roma, que testemunhou a morte de Rus e a de Jerônimo, que ocorreu pouco depois, disse: prepararam-se para o fogo, como se fosse para uma festa de casamento. Então, Rus se preparou para o fogo como se fosse para uma festa de casamento. Ele, então, se vestiu bem, alinhado, né? E ele, então, está preparado para morrer. Meus irmãos, quando a gente tem uma decisão, a gente está convicto da verdade, assim como esses homens estavam, convictos da verdade, e eles enfrentaram toda a oposição na sua época, e também enfrentaram a morte. Então, eles sabiam o que estava esperando eles no futuro. E aqui diz assim, queria ler que se encontra aqui, ó, irmãos, em Isaías 52, versículo 7, diz assim, ó: como lindos sobre os montes são os pés daqueles que traz boas novas, que anuncia a paz, que traz boas novas do bem, que anuncia a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Em outras tradições, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, eles sabiam o que estavam fazendo.
Eles tinham fé no Redentor em Cristo Jesus, o doador da vida. Mesmo que eles perdessem a vida ali, eles tinham a certeza que iam ganhar futuramente, que Deus ia dar para eles. Ali era só um sono. E eu acredito, irmãos, que quando ele estava na fogueira, ele disse que ele louvava a Deus. Diz que eu acredito que a chama não ardia em seu corpo, baseado em Isaías, né? Que a chama não ardará, não vai arder em seu corpo. E mesmo que você passe pela chama e pelas águas, elas não te submergirão e elas não arderão no teu corpo. Então eles não sentiam a chama arder. Eles estavam louvando. E aquilo les surpreendeu, ficaram muitos ali que estavam presenciando aquela cena, ficaram surpresos, né? Por aquela cena. Como um homem, ele veio preparado, alinhado para morrer, e ainda está louvando, cantando. Parece assim que não está sentindo a chama arder em seu corpo. Realmente não está. É o poder de Deus ali presente com aquele servo de Deus. E diz mais, meus irmãos, porém, o sangue de mais uma testemunha deveria testemunhar a verdade. Quem era? Jerônimo. Jerônimo havia aconselhado Rus a ter coragem, firmeza de declarando que se caísse em algum perigo, ele próprio iria em seu auxílio. Ao ouvir sobre a prisão do reformador, o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto, partiu para Constança. Lá chegando, convenceu-se de que apenas havia se exposto a um perigo, sem poder fazer nada em favor de Rus. Fugiu da cidade, mas foi preso e conduzido de volta. Ao aparecer diante do concílio, suas tentativas de responder foram desafiadas com clamores. As chamas que este homem vá às chamas, disseram eles. Foi lançado numa masmorra, alimentado a pão e água. As crueldades da prisão lhe causaram uma enfermidade que pôs em perigo a sua vida. Seus inimigos, com receio de que ele pudesse escapar, trataram com menos severidade e assim permaneceu na prisão durante 1 ano. Depois, Jerônimo foi levado também ao julgamento. E diz mais aqui, no concílio que teve, né? Ele submeteu a este concílio. A violação do salvo-conduto de Rus havia despertado muita indignação. O concílio decidiu, em vez de queimar Jerônimo, obrigá-lo a se retratar. Também, né? Ele poderia escolher entre a renúncia e a fé ou morrer na fogueira. Enfraquecido pela doença, pelos rigores do cárcere e pela tortura e ansiedade e opressão, separado dos amigos e desanimado pela morte de Rus, a força de Jerônimo o deixou. Ele se comprometeu a ser leal à fé católica e aceitou o voto do concílio ao condenar as doutrinas de Wycliffe e de Rus, com exceção das sagradas verdades que eles haviam ensinado. Mas na solidão do calabouço ele percebeu mais claramente o que havia feito e pensou na coragem e fidelidade de Rus. Em contraste, e refletiu em como ele mesmo negou a verdade. Pensou no Mestre Divino, que por amor a ele suportara a morte na cruz. Antes de se retratar, em todos os momentos de sofrimento, ele havia encontrado conforto na certeza do favor de Deus. Depois, porém, o remorso e a dúvida o torturavam. Ele sabia que para estar em paz com Roma, teria que fazer outras retratações. O rumo que estava tomando apenas poderia levá-lo a abandonar completamente sua fidelidade à igreja. Em seguida, ele foi novamente levado diante do concílio. Sua submissão não havia desfeito os juízes. Jerônimo poderia preservar a vida apenas ao renunciar totalmente à verdade, porém ele decidiu que continuaria a defender sua fé e, portanto, teria o mesmo destino de seu irmão Mártir. Então, Jerônimo ele não se retratou desta vez. Então, ele
Diz, não, eu mantenho-me firme e faço minhas as palavras de Rus, e mantenho firme. Eu não vou mais me retratar, não vou mais negar a minha fé, pela qual o meu parceiro, ele testemunhou em face da morte. Olha só. Então, o destino deste homem também foi a morte, por não se retratar. Então, ele tive uma fraqueza. Realmente, eu tive uma fraqueza. Por um momento, eu neguei, mas não posso negar as verdades que antes eu aprendi e testemunhei para o povo, de modo algum. Eu tenho que me manter nessa verdade, e a verdade será mantida, a preço da minha própria vida. Então, meus irmãos, ele diz mais aqui, a execução de Rus acendeu uma lareira, uma labareda de indignação e horror na Boemia. A nação inteira declarou que ele havia ensinado a verdade de maneira fiel. O concílio foi acusado de assassinato. Suas doutrinas passaram a atrair mais atenção do que antes e muitos foram levados a aceitar a fé da reforma. Olha só. Então, a morte de Rus foi também um despertamento e muitos se converteram através do martírio deste servo de Deus. E acusaram, então, o prelado, o papa e os sacerdotes, ele acusaram de assassinato. Este homem ele foi morto injustamente por pregar a verdade que antes não conhecíamos. Olha só. Então houve uma revolta ali. O povo da Boemia, eles foram então caçados, né? Muitos foram mortos por permanecer firmes à fé de Rus e também à fé de Jerônimo. Então, em meio à fase da morte, eles permaneceram firmes, né? Aquilo foi um testemunho e um despertamento para o povo daquela época. Então, eles foram traídos pela diplomacia. Os líderes papais recorreram fielmente à diplomacia. Foi adotado um compromisso mútuo que, traindo os boêmios, olha só, os entregou ao poder de Roma. Os boêmios haviam especificado 4 condições de paz com Roma: livre pregação da Bíblia, o direito de a igreja toda participar do pão e do vinho na ceia e o uso da língua materna no culto de adoração, a exclusão do clero de todos os ofícios de autoridades e seculares, nos casos de crimes e jurisdição das cortes civis, para o clero e para os leigos. Mas eles não permaneceram, eles não cumpriram com isso aqui. A igreja não cumpriu com isso aqui. Eles traíram o povo da Boemia. E houve, então, um conflito, né? Um conflito naquela época. Diz mais aqui, exércitos estrangeiros invadiram novamente a Boemia, e aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sangrenta. Porém, a firmeza deles era inabalável, obrigados a esconder-se nas cavernas, e se reuniam para ler a palavra de Deus e participar da adoração ao Senhor, por meio de mensageiros enviados secretamente. E a diversos países souberam que entre as montanhas, olha só, entre as montanhas dos Alpes, havia uma antiga igreja, apoiada nos fundamentos das Escrituras, e protestando contra as corrupções e idólatras de Roma. E que igreja era essa? Diz mais aqui, firmes no Evangelho, os boêmios mantiveram a esperança durante a noite de sua perseguição. Olharam para o horizonte na hora mais escura. E ali eles viram também que lá nos Alpes, nessa igreja, se encontraram com os homens, com pessoas chamadas os valdenses. Então, os valdenses também ali estavam, é uma igrejinha já isolada no monte, né? No alto do monte. E ali eles perseveravam firme na doutrina de Cristo. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, aquele que persevera na doutrina do Evangelho de Cristo, em meio à fase de perseguição, e o povo de Deus será perseguido, né? Será perseguido. Hoje não temos perseguição, como antes, né, no passado, mas haverá.
haverá uma grande perseguição contra o povo de Deus. Aqueles que vão enfiar a bandeira, o estandarte da verdade. Mesmo aquela bandeira sendo manchada com sangue, mas aquela pessoa se manter firme, custe o que custar, em meio à fase da morte. E o apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o viver, temos que viver em Cristo, porque quando nós morrermos, será lucro para nós, se a gente passar pelo vale da sombra da morte e passar pelo martírio. Então, meus irmãos, que a gente possa perseverar no Evangelho de Cristo, levando o Evangelho puro, a água, né, cristalina, que as pessoas venham sair da embriaguez espiritual que se encontra hoje. Muitas igrejas, né, se encontram embriagadas. E que a gente venha levar a sobriedade a essas pessoas. A gente possa ter o discernimento espiritual também, né, que é essencial para nós. A gente possa pedir a unção do poder do Espírito Santo, para que ele venha nos dar clareza, que muitos hoje não têm a clareza do Evangelho, a compreensão do Evangelho. Colocarmos em prática em nossa vida, nos esforçarmos para isso. O reino de Deus é tomado por esforço. A gente tem que fazer um esforço. Se a gente não se esforçar, a gente não pode passar pela porta estreita, porque a porta larga não precisa de esforço para passar. E muitos estão passando por ela. E a gente tem que advertir, levar o Evangelho, o amor de Cristo, a justiça, né? O amor e justiça, advertir o povo enquanto é tempo de graça. Porque, que nem diz, amanhã pode ser tarde demais. Pessoas andarão de norte ao sul e procurando o Evangelho eterno, não vai ter quem pregue. Porque será tarde demais. A porta da graça e misericórdia de Deus tem se retirado da face da terra, dos seres humanos. E Deus nos usa, possa nos usar como condutos para transmitir essa verdade, essa luz a outras pessoas. Possamos ser um farol aonde a gente estiver, né? Um farol da verdade. Que Deus nos ilumine, nos mantenha firme, nos dê sabedoria dos altos céus e custe o que custar. Devemos nos manter no Evangelho eterno, no Evangelho puro e o Evangelho de salvação para todos. Amém. Amém.